Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Tel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui nesse local para fazer uma investigação. A pedido de uma inscrita nossa que pediu para a gente vir nesse local. A mãe dela morou aqui vizinha e sabe de todo o relato que aconteceu. Gente, desculpa que nós passamos no milho, né, amor? Ali o seco, daí ele tem que ir pozinho. Eu tossi bastante, mas agora eu tô melhor, até começar o vídeo aqui. E ela falou assim que aqui morava um casal, né? Trabalhadores também aqui da fazenda. E eles tinham um filho. Só que esse filho que eles tinham, que já estava com 9 anos, veio a ficar doente com uma febre muito forte. Uma febre que diz que muito quente mesmo. Aí ela falou assim que naquele tempo tinha um nome essa doença. E ela não se lembra qual que é. E eu também nem imagino qual que é. Diz que é uma febre muito forte que dava na criança e acabava vindo a óbito várias crianças. Muito difícil, algumas delas que escapavam. E o filho dela veio a falecer e ela ficou muito, muito triste, né? Claro, é mãe. E ela falava assim que o filho dela continuava aqui. Porque diz que foram, né? Fizeram o velório, né? Foi ao cemitério, enterrado, e ela ia lá visitar o túmulo. Mas ela falava assim que ele não queria ficar lá, ele vinha com ela para casa, porque ele queria ficar aqui na casa. E todo lugar que ela andava, ela estava conversando com o filho dela. O filho dela o tempo todo estava junto com ela. Ela falou que o filho estava do lado dela e que ela tinha certeza disso. E aí, naquele tempo fazia terço nas casas, né? E diz que quando ia fazer terço, ela deixava uma cadeira separada ao lado dela, aquela cadeira, quando alguém vinha, não, meu filho está aqui. Então as pessoas começaram a ficar com medo dela, porque ela falava que o filho dela estava junto com ela. E o marido dela tentou conversar com ela para que ela entendesse que o filho havia falecido e que ele não estava mais entre nós. Aí ela ficou brava com ele e falou assim, não, meu filho está sim, está aqui junto comigo. Ele está o tempo todo junto comigo. E as pessoas começaram a achar que ela estava louca, né? Ah, ela está ficando louca. Está ficando louca, está perturbada, tá um monte de coisa. Essa mulher, ela fazia corrente de novena, assim, para o filho dela. Porque ela falava assim, ele ainda vai voltar em carne e osso. E aí eles pensavam, talvez ela vai engravidar e ela quer dizer que ele vai encarnar, será, no bebê dela. Um monte de coisas as pessoas pensavam, sabe? Porque ela falava que ele ia voltar, em carne e osso. Pena que agora só eu vejo ele. Mas ele ainda vai voltar e vocês vão ver que eu não estou mentindo. E ela viveu assim, gente, anos e anos da vida dela, dizendo que o filho estava aqui, junto com ela. E com o passar do tempo aí, ela não quis mais ter filho. Então, pelo fato dela não querer mais ter filho, então como que essa criança que eles pensavam, que ela disse que vai vir por onde? Porque eles pensavam, se ela teve outro filho, ela vai colocar o mesmo nome, se for menino, se for nova encarnação, um monte de boato as pessoas falavam. Mas eles falavam assim, vai lá na casa da mulher que anda com o filho morto, né? Então, as pessoas não conseguiam entender tudo que ela passou, né? Porque ela só tinha aquele filho, era tudo para ela. E ele veio a falecer de uma doença muito triste, né? Ela viu ele sofrendo em cima da cama, com febre, uma febre que nunca passava. E ela viu tudo aquilo, ela não aceitou, que ela falava que não aceito que você vá, você tem que ficar comigo. E disse que ela entrava no quarto e via ele sofrendo, e falava, você não vai morrer. Vamos falar desencarnar, né? Para não falar a palavra.
Você não vai desencarnar, você vai ficar aqui comigo. Eu sou sua mãe, você vai me obedecer, você vai ficar comigo aqui. Então, eu acho que devido isso dela falar tanto isso, a criança realmente, o espírito dessa criança acabou ficando. E é triste porque quando fica, sofre. E ela batia sempre naquela tecla que ele estava aqui. O marido dela acostumou a viver com ela assim. Acostumou. Ele falava assim que já acostumou ela a falar sozinha. Ele falava falar sozinha, ele não acreditava que ela via o filho dela. Não se importava mais que ela falasse sozinha, porque aquilo para ele era comum. Mas quando vinha uma pessoa de fora, ficava achando que ela era louca. E o marido dela falava assim, não, ela não é louca não, ela apenas ficou doente depois que perdeu o filho. Então ela acha que o filho está com ela. E as pessoas falam que depois de tudo isso, que aconteceu tudo isso, ela ficou doente, né? Veio a falecer também nessa casa. E aí que o povo ficou com medo dessa casa. Nunca mais ninguém morou aqui depois que diz que ele morou aqui. Aí ficou o marido dela, ela veio a falecer, já estava já de idade, né? E veio a falecer e eles falou que a casa ficou assombrada por essa mulher. Então eles falam assim que a mulher está aqui com a criança, com o menino. Então não tem coragem de vir aqui. Ela está no meio do mato, no meio do nada, assim. Para chegar até aqui, tem um milharal para chegar aqui, porque agora é plantio de milho e milho já está seco agora nesse tempo aqui no Paraná. O milho está seco, então é tempo de colheita, né? E a gente veio achando que já tinha colhido o milho, mas não colheram. Então nós estamos aqui, tivemos que atravessar no meio do milho com medo de cobra e também esses pozinhos, nossa, deixam agonia na gente. Mas chegamos aqui na casa, como eu digo para vocês, né? Ah, vai lá da estrada, só se não tiver outro jeito, né? O importante é chegar, mostrar aqui para vocês. Então, este local aqui, como eles falam que é assombrado, a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. E mesmo depois que ela faleceu, o povo ficou com medo também. O pai ficou aqui morando sozinho, né, da criança, o marido dela. Depois ele também foi embora. Ele vendeu tudo e foi embora e falou, eu não vou ficar morando sozinho aqui. Né, eu vou tomar um novo rumo na minha vida, porque ele também já estava mais de idade, né? E falou assim que precisava descansar. Estava cansado da roça e também de viver aqui nessa agonia que ele vivia junto com a esposa. Já que a esposa partiu, ele também não ia ficar aqui. E ele não tinha nem um filho, gente. Eu não sei se tinha parente, irmão, né? Não sei. Mas não tinha... O único filho faleceu e ele ficou sozinho, a mulher também. E hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação. Para saber se realmente o espírito dessa mulher está aqui ou dessa criança, eu não sei. O importante é ajudar, como eu sempre digo, né? E se tiver presença aqui, nós passando o K2, nós vamos ajudar, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal. Imensamente, todo o nosso coração, tá? Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade para cada um de vocês, nossos inscritos. Também pedindo desculpa para vocês, gente, pelo fato das pessoas mandarem muita mensagem no telefone que eu deixo aí do Pix. Gente, não tem quantidade por dia. 10 mil pessoas por dia. Eu não consigo. Porque eu saio muito cedo de casa. Chego à tarde correndo, vou para a investigação. Chego de madrugada, tenho que levantar muito cedo. Então, não dá tempo nem de eu fazer meu serviço direito, entendeu? Às vezes eu tô comendo e fazendo as coisas que eu preciso fazer para deixar de manhã. Uma louça limpa, alguma coisa assim, não dá tempo, não dá tempo. É muita correria. Mas, de todo o meu coração, peço desculpas. Que Deus abençoe cada um de vocês. E é só pedir perdão, porque eu não sei o que fazer. Eu fico assim, quando eu abro uma mensagem tão linda que as pessoas mandam, eu fico assim emocionada e penso que queria ver cada uma delas, porque é muito bom as mensagens que vocês mandam, os comentários que vocês deixam aqui no meu vídeo,
É tão importante, vocês nem imaginam. Cada compartilhamento, cada like, né? Nos ajuda muito aqui no canal. Que Deus os abençoe. Vamos passar o K2, né? E ver se tem presença aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo respeito. Meu Deus, Senhor. Se tiver presença, toque no K2. A gente quer ajudar. Pode se aproximar, não precisa ter medo. A gente veio para ajudar. Não tá dando sinal, né? Nossa, amor. Deu um pontinho. Bem fraquinho. Pera aqui, pontinho aqui, ó. Não tá dando sinal. Ó. Viu? Quando Gente. você mexeu, deu um pontinho. Bem pouquinho, gente. Deu um pontinho. Não tem Já nada. é o suficiente pra gente saber que tem presença aqui. Parece que não quer... Só que nesse quarto, Hã? foi aqui que deu os pontinhos, né? Você tava com ele É. tudo. Mas deu sinal. Ó. Deu sinal. Vamos voltar aí na sala pra ver. Você tava aqui. Ó. Não. Tava aqui, fui pra lá. Ah, Ó. ó, agora deu, agora deu. Aí, ó. Viu? Não era Agora lá. acendeu, É gente. aqui, ó. É aqui. Tem presença de espírito e nós vamos pegar os aparelhos para ajudar, tá bom? Vamos pegar, amor? Com toda a licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Voz de mulher. E você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós, para que nós possamos se comunicar? Rúbia. Entendi, Rúbia. É esse mesmo o seu nome? É. Tem mais algum espírito aqui com você, Rúbia? Nossa. Ela falou que o filho, meu filho. O filho dela tá aqui junto com ela. Como que é o nome dele? André. O André pode falar com a gente? André, por que seu espírito ainda está aqui, André? Tadinho, minha mãe. Você quer dizer que você ficou aqui? Porque eu perguntei por que ainda está aqui, por causa da mãe dele. Você ficou aqui com a sua mãe? Oh, amor. Tadinho, por causa da mãe dele. Rúbia, você desencarnou e seu espírito ainda está aqui. Né? E por algum motivo o seu espírito ficou aqui.
Você pode falar? Por favor. Filho. Ele falou que ficou por causa da mãe dele. E ela disse que ficou por causa do filho. Então os dois espíritos estão presos aqui. Por quê? Mãe e o filho. O filho ficou aqui, o André ficou aqui porque você, Rúbia, pediu para ele ficar e não ir embora? Você sabe me dizer se é isso? Sim. Porque ela pediu. Porque a gente ficou sabendo que quando ele estava doente, você falou, você não vai embora, você vai ficar aqui comigo. Então, quando ele faleceu, ele ficou porque você pediu para ficar aqui. Então, realmente, você via o espírito do seu filho aqui dentro da casa. Viu? Via. E você, o que você entendia, Rúbia, quando você viu o espírito do seu filho aqui? Você entendia que ele tinha ficado com você? Ficou comigo. Porque você pediu que não era para ele ir e ele te obedeceu. André, você achou bom ficar aqui mesmo depois de desencarnado? Não. Tadinho. Ô Rúbia, infelizmente, quando o seu filho não estava bem, que estava ali passando mal, então você pediu que ele não fosse embora, né? Como era o tempo dele ir, o que aconteceu? Você ficou pedindo, pedindo e ele acabou ficando pelo seu pedido, né? E por isso que você via ele. E olha quanto tempo, você sabe quantos anos ele ficou te acompanhando, você ficou encarnada, porque a gente não sabe quantos anos. Não entendi. 25? 25. Muitos anos, né? Porque diz que ela já estava de idade. Ele ficou acompanhando ela. Olha só para você ver. E depois ela faleceu, gente, e ele ficou junto com ela. Tá os dois espíritos aqui, o da mãe e o do filho, porque ela não deixou que ele partisse. Eu creio que você se arrependeu, né, de ter feito isso, não deixado que seu filho descansasse em paz, partisse. Você se arrependeu? Sim, se arrependeu. E você, André, ficou aqui por causa disso, né? Preso. Infelizmente, por ele acreditar que tinha que ficar com a mãe, né? Acabou ficando preso. A mãe foi taxada como louca, mas na verdade ela via o espírito do filho. Quando parte assim, temos que deixar que vá em paz, que descanse em paz, né? Não podemos se prender tanto pelo fato que é difícil, né? O amor é tão grande, que pensamos que estamos fazendo bem, não estamos. Você concorda comigo? Sim, ela concorda comigo. Porque seu filho, ele faleceu de uma morte natural, né? Então era o tempo dele, né? Porque nós somos de Deus. Deus nos dá vida, Deus tira, né? Mas ela não concordando, acabou fazendo isso.
e hoje está aqui, a mãe e o filho, tá? Você quer pedir perdão? Para Deus. Filho. E o seu filho? André, você quer pedir perdão? Pede perdão para Deus. Sim, para Deus. Sim, tadinho. E se arrepender, como sua mãe se arrependeu, né, de ter feito isso. Também acabou ela também ficando aqui. E você também se arrepender, né? Claro que você era uma criança, só tinha 9 anos, é isso? 9 anos, né? Eu tô certa? Rúbia? Ai, gente, entrou um bicho dentro, não sei como, dentro da máscara. Foi lá na minha boca. Rúbia, você se arrepende dessas coisas, outras coisas, né? Talvez você tenha feito. O André também se arrepender, porque ele era uma criança, né? E como eu perguntei, ele é 9 anos mesmo que ele tinha quando ele faleceu? É. E você, então, está arrependida de tudo que você fez para prender seu filho aqui, para não deixar ele ir, para... Você podia depois ter feito uma oração, se arrependido e deixado que ele partisse, né? Mas não sabia disso, talvez seria leiga no assunto e não sabia que temos que fazer alguma coisa, né? Você se arrepende? Sim. E o André, sim. Eu fico feliz de poder ajudar vocês, porque por saber que vocês assombram, né? A gente sabe que precisa de ajuda. E vocês, a mãe e filho, né? Sair daqui, como vocês já pediram perdão para Deus, se arrependeu. E também perdoar aquelas pessoas que fizeram mal para vocês. Vocês perdoam? Sim. Ele falou junto com ela também. Fico feliz, tá? E por nenhum momento, Rúbia, assim, eu não sei do que você faleceu. Foi de uma morte natural que você faleceu, Rúbia? Foi. Então você não provocou jamais aí o seu desencarne, você não fez isso? Não. Não. Só para mim saber, porque não souberam dizer para nós do que você faleceu, tá? Você consegue lembrar o ano que você faleceu, seu filho, você consegue lembrar? Não. Não, não consegue lembrar. Tá bom. O importante aqui é ajudar vocês, tá bom? Vocês conseguem ver o anjo e a mentora aqui do meu lado? Sim. São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vem para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda a glória. Tá bom? Marido? O seu marido, ele foi embora daqui. A gente não sabe o que aconteceu com ele. A gente não sabe. A gente sabe que ele vendeu aqui e foi embora. Porque ele ficou sozinho, né? Ele disse que ele já estava de idade, então ele foi morar na cidade. A gente não sabe o que aconteceu. Infelizmente, eu não tenho essa notícia para você. Sinto muito, tá bom? Consegue entender, né? Que eu não...
Tadinho, agora eu fiquei com dó, né? Sei. Então tá. Vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá bom? Para que você possa seguir o seu caminho em paz. E eu agradeço por entrar em contato conosco, tá bom? E se comunicar com a gente para a gente entender o que aconteceu. Hoje nós sabemos o que aconteceu, tá? Através do Spirit Box. Se não fosse você falar, a gente não sabia, tá bom? Muito importante isso. Agora nós vamos pegar a água e a vela, tá? Segue o seu caminho em paz. Obrigado. Nós que agradecemos. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Rúbia e o André. Gente, que difícil. Fiquei com o coração apertado, né? Saber que tadinho da criança. O espírito da criança ficou porque a mãe prendeu aqui, não queria que ele fosse embora, queria que ele ficasse do lado dela. E ele ficou, obedeceu a mãe dele. Mas sofria aqui, não podemos fazer isso. E ela acabou ficando depois também pelo filho. Então é triste, mas a felicidade nossa é de ter chegado até aqui, de ter conseguido, né? Que hoje é o dia, né? Só pode, porque a gente chegar aqui não foi fácil devido ao que eu falo para vocês. Tem lugares que não dá para chegar, mas nós chegamos e hoje eles vão ser encaminhados. Muita felicidade para nós, né? Vamos orar por eles? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Rúbia e André, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora se a Rúbia e o André conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim, agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.